Oi, mais um vídeo do canal Tagarela, seja bem-vindo. E hoje eu vou falar para vocês os 10 países que tiveram a maior imigração muçulmana e islâmica também. Eu vou mostrar para vocês por que a União Europeia cada vez mais vem fechando as portas e criando leis mais rígidas anti-imigração, tá? Atualmente, o último país que a gente tem mais proximidade nós brasileiros somos com Portugal, tá? Portugal tem feito uma lei anti-imigração muito mais rígida desde os últimos anos, devido à entrada massiva de imigrantes de vários países, tá? A maior imigração que existe em Portugal é a brasileira, mas isso também por motivos históricos e culturais, porque o Brasil foi uma colônia durante 300 anos de Portugal, tá? E nós, brasileiros, acabamos tendo a mesma matriz cultural que os portugueses, porque absorvemos isso deles, tá? Então, quando o brasileiro vem a Portugal, não todos, mas existem algumas exceções que realmente destoam, né, não sabem se comportar, mas isso vem muito pela questão cultural e educativa, mas a grande maioria já consegue se adaptar fácil. Por quê? Porque já fala o mesmo idioma, o que muda é o sotaque, mas o idioma é o mesmo, que é a língua portuguesa, e a questão cultural praticamente é a mesma e religiosa, tá? Que é cristã, que no Brasil praticamente a maioria da população é cristã, tá? Existem outras fatias de pessoas que são de religiões afrodescendentes, espíritas ou até asiáticas, mas a maioria da população é cristã no Brasil, tá? E cultural também, tem muitas coisas parecidas com Portugal, tá? A questão também arquitetônica, né? Urbanística do Brasil, muita construção é origem da colonização portuguesa, tá? Então, para o brasileiro é um pouco mais fácil se integrar à sociedade portuguesa. Agora, outros países que são um pouco mais hostis, como islâmicos, muçulmanos, eles têm indiano, paquistaneses, eles não falam a língua portuguesa, tá? Eles não têm os mesmos costumes, eles não têm a mesma religião. Então, para eles, praticamente vem do zero. Para eles se adaptarem é muito difícil. Para aprender a língua é muito mais, porque o português, a gramática da língua portuguesa é muito complexa, né? Quando você fala da gramática da língua portuguesa, a gente tem fonética, a gente tem sílabas, vogais muito complexas para o ouvido de algumas nacionalidades, então para eles é mais difícil. E nossa cultura também, né? No caso da cultura portuguesa, é muito diferente da cultura muçulmana e islâmica, né? Muito antagônica, então dá um choque de cultura. Fora que também a gente pode ver Inglaterra, como ela está hoje, né? Inglaterra praticamente não é mais Inglaterra, a França não é mais a França, porque abriu as portas para a imigração em massa, então todo tipo de pessoas, com certeza com pessoas que não tinham interesse de mudar a cultura, mudar o espaço, mudar as regras e as leis. Isso não se faz em um dia, demorou anos e décadas. Depois desse tempo todo, teve vários nascimentos de pessoas imigrantes com essas características de regiões, como as muçulmanas islâmicas, eles se multiplicaram e conseguiram direitos de voto, participar da questão pública, né, política. E agora começaram a criar prefeitos igual nos Estados Unidos, na Inglaterra, e esses prefeitos começaram a deixar a cidade mais islamizada, mais muçulmana e com leis e comportamentos do país de origem, entendeu? Desconfigurando o país que acolheu. Então, por isso que os europeus estão com medo. Então, a gente vê casos de xenofobias pontuais em alguns sítios, mas não de uma maneira total geral, tá? Porque nem todas as pessoas se comportam dessa maneira. A gente não pode julgar uma população toda, uma nação toda por um ou outro indivíduo, tá? Mas quando há uma manifestação em grande parcela, você vê que a vontade popular realmente é não querer que isso mais aconteça, entrar uma imigração demasiada. Eu vou mostrar para vocês aqui 10 países, tá? Que tem a maior quantidade de imigração. Esse aqui, e vamos ver como que vai passar esse vídeo. Imaginar estar em um lugar onde viver cercado por muçulmanos é uma situação normal? Sim. Países onde a população muçulmana está crescendo tão rapidamente que é apenas uma questão de tempo até que eles se tornem a maioria. Não estou mentindo para você. Surpreendente, não é? Hoje levaremos você em um passeio por 10 países europeus com... Então, isso aqui a gente vê em praças, por exemplo, em Lisboa, eu cheguei a ver isso aqui, tá, ó. Não que eles não possam fazer, se for em lugares controlados, seguros, até para eles mesmos, eu acho que não teria problema. Mas quando se começa a virar um hábito comum em praças públicas e interfere na vida social e cultural das pessoas que nasceram do país, que são realmente nativas, eu acho que não é muito bom, né? Então vamos lá. O maior número de muçulmanos. Na verdade, há uma em que ser muçulmano significa ser 95% da população. É esse mesmo país que nem é considerado um país por outras nações. Vamos revelá-lo na metade do vídeo. Você está pronto para conhecer essa realidade que poucos ousam contar? Vamos começar. No 10º lugar, temos a França. É o coração da moda, da arte e da gastronomia, e também é um dos países europeus com uma das populações muçulmanas mais significativas. Com aproximadamente 8,8% da população se identificando como muçulmana. Eu lembro daquele comentário de um não sei se era muçulmano, que ele falou que até 2030 a Europa vai ser islâmica e muçulmana, tá? Por quê? Porque eles têm, para cada 1 ou 2 filhos europeus, eles têm 8.
Eles vêm em grande massa para esse país e tomam conta do ambiente. E fica assim desse jeito, gente. Então, a França mesmo, acho que ninguém consegue mais reconhecer a França como a França era, né? Já não é mais a mesma coisa. Muçulmana, isso representa cerca de 5,7 milhões de pessoas. Esta comunidade cresceu principalmente devido à imigração de países do norte da África, como Argélia, Marrocos e Tunísia, que começou nas décadas de 1960 e 1970, impulsionada pela demanda por mão de obra na indústria francesa. Vocês ouviram? Então, 1960 e 70. Então já faz quase 70 anos que eles estão ali. Então não foi em um ano e um mês, foi em décadas. Então agora eles já tomaram conta do espaço todo. Agora esse povo não sai mais daí, entendeu? E com certeza eles estão dentro da política, na parte econômica do país, então ficou bem. E isso vai fazer com que exista uma guerra cultural interna, né? Eu já vem acontecendo muito na França. A França vem com conflitos diários, aí, mensais. É sempre que acontece, a gente está vendo algum conflito, ou atentado terrorista nesses países, né? Então, e as pessoas acham que hoje em dia essas coisas expandiram, tá? No caso, no Brasil, vou falar da minha cidade de São Paulo, a gente ainda recebendo muita imigração em massa. O governo está calado e a gente não sabe o que pode acontecer. O caso, países como a América Latina, por exemplo, América do Sul, no caso, o meu país, o Brasil, né, é ficar como esse país assim, receber imigração em massa. Só esses últimos meses e anos nós recebemos milhões de imigrantes no Brasil, de vários países, Rússia, Venezuela, Haiti, países do continente africano e até alguns países do continente europeu também, tá? Então a gente recebeu muita imigração. Então a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas décadas relacionado à imigração. Esperamos que tenha uma harmonia, porque senão isso aqui que vai acontecer. A influência muçulmana na França é evidente em vários aspectos da vida cotidiana. No cenário político, gerou intensos debates sobre políticas de integração, laicidade e laicidade, principalmente após acontecimentos como os atentados terroristas que abalaram o país nos últimos anos. Socialmente, a presença muçulmana enriqueceu a diversidade cultural com a criação de inúmeros centros culturais e religiosos, como mesquitas e associações que promovem a cultura islâmica. Economicamente, a comunidade muçulmana na França contribui significativamente em setores como construção, hospitalidade e varejo. Um fato impressionante é que mais de 60% dos muçulmanos na França são jovens, o que sugere um futuro demográfico e culturalmente dinâmico. Além disso, o crescimento dessa população estimulou o desenvolvimento de negócios locais, desde lojas de alimentos halal até boutiques de moda que combinam estilos tradicionais e modernos. Mas o mais interessante é como essa comunidade está influenciando a cultura francesa de maneiras sutis, mas profundas, desde a popularização da culinária oriental até a incorporação de elementos de design islâmico na arquitetura urbana. Em nono lugar, temos o maior país do mundo, Rússia. A Rússia, conhecida por sua vasta área territorial e rica história cultural, abriga aproximadamente 10% de sua população de muçulmanos, o que equivale a mais de 14 milhões de pessoas. As regiões com maior concentração de muçulmanos incluem o Cáucaso, o Tartaristão e o Bascortostão, onde as comunidades muçulmanas mantiveram suas tradições e práticas religiosas ao longo dos séculos. A presença muçulmana na Rússia não é um fenômeno recente. Remonta a séculos de coexistência entre diferentes etnias e religiões. Entretanto, nos últimos anos, houve um aumento notável devido à imigração de países da Ásia Central e do Oriente Médio, atraídos por oportunidades de emprego e educação. Esse crescimento teve diversas consequências políticas e sociais. Por um lado, tem havido um debate contínuo sobre integração e segurança nacional, especialmente em regiões onde a diversidade étnica é alta. Economicamente, as comunidades muçulmanas têm sido pilares em setores como manufatura, construção e serviços, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico das regiões onde residem. Um fato interessante é que muitas dessas comunidades desenvolveram seus próprios negócios e startups, o que enriqueceu o cenário empresarial russo com inovações e novas ofertas de produtos e serviços. Socialmente, a integração da comunidade muçulmana levou a um maior multiculturalismo nas cidades russas, promovendo uma atmosfera de respeito e coexistência entre diferentes grupos étnicos e religiosos. No oitavo lugar, temos Chipre, a ilha mediterrânea. Só vou colocar aqui, gente, um adendo. Você vê que tem um contraste, né? A França já está praticamente toda dominada. 70% dos jovens são de países estrangeiros de origem islâmica, tá? E continente africanos. Só que a França está numa guerra cultural, como a Inglaterra. Agora você vê a Rússia já conseguiu absorver essas pessoas de uma maneira positiva. Então, em vez de eles serem imigrantes que estão invadindo e destruindo a cultura deles, eles estão sendo lucrativos para os russos. A diferença da Rússia, da França. A França, eles estão sendo invadidos e está sendo tomado o poder por imigração tóxica, né? E enquanto a Rússia está recebendo imigrantes praticamente da mesma matriz, só que está sendo rentável para eles, entendeu? Então você vê que há uma diferença assim. Agora vamos ver essa Cipros aí, que é uma ilha, né?
conhecida por suas belas praias e história antiga, tem uma população muçulmana, que representa aproximadamente 25,4% do total, cerca de 200 mil pessoas. A comunidade muçulmana no Chipre é composta principalmente por cipriotas turcos e imigrantes, de países como Síria e Iraque. A ilha, dividida entre a República de Chipre e o Norte Turco, viu um crescimento significativo em sua população muçulmana devido à imigração e aos movimentos internos. Esse crescimento teve uma influência significativa na vida social e cultural do Chipre. Novas mesquitas e centros comunitários foram construídos, servindo não apenas como locais de culto, mas também como espaços para a preservação e promoção da cultura islâmica. Politicamente, Chipre adotou políticas inclusivas para garantir representação e direitos à comunidade muçulmana em um país com um histórico de tensões étnicas. Isso levou a uma maior cooperação entre diferentes grupos étnicos e religiosos, promovendo uma coexistência pacífica e respeitosa. Economicamente, os muçulmanos no Chipre contribuíram para o turismo, a gastronomia e os pequenos negócios, enriquecendo a economia local. Um fato impressionante é o aumento do turismo religioso, que atraiu visitantes do mundo todo para vivenciar a cultura islâmica no Chipre, desde festivais religiosos até passeios culturais que destacam a arquitetura e a história islâmica da ilha. Além disso, a influência muçulmana levou a uma maior diversidade culinária, com a abertura de restaurantes que oferecem uma variedade de pratos tradicionais islâmicos, adicionando uma nova dimensão à já rica oferta gastronômica do Chipre. No número 7. Então, assim, no caso do Chipre, né, o Chipre já é praticamente 100% muçulmano e islâmico, então aí já é, desde o início, ali já não teve uma imigração em massa destrutiva. Houve uma colisão entre culturas um pouco mais parecidas, né, islâmicos, muçulmanos e turcos, não sei o quê, e aí eles têm uma população, majoritariamente acho que 200 mil, então aí você vê que aí eles já têm uma harmonia, eles já não estão ali tendo lutas e brigas como a gente vê na França, né, por exemplo. Né? A França, até agora, dos 10 países, a França, para mim, é a que está mais se ferrando nisso tudo. Temos a Geórgia. Olha à sua volta. Tudo aquilo que nós vemos hoje em dia são crises. Crises políticas, crises económicas. Famosa por suas paisagens montanhosas deslumbrantes e rica tradição vinícola, é o lar de aproximadamente 10,7% de muçulmanos, ou 10,7%. Esse é o país da Geórgia, né? Vamos ver. É o sétimo. cerca de 200 mil pessoas. As comunidades muçulmanas na Geórgia estão concentradas principalmente em regiões como Adjara e Kvemo-Kartli, onde coexistem com a maioria cristã do país há séculos. A presença do islamismo na Geórgia tem profundas raízes históricas, influenciadas por séculos de interação com impérios e culturas vizinhos. Nos últimos anos, a imigração tem sido um fator-chave no crescimento da população muçulmana na Geórgia, vinda de países como Azerbaijão, Turquia e Síria. Esse crescimento promoveu maior multiculturalismo e diversidade religiosa no país, fomentando um ambiente de respeito e convivência entre diferentes comunidades. Politicamente, a Geórgia implementou iniciativas para promover a coexistência e o respeito mútuo entre diferentes comunidades religiosas, promovendo políticas de inclusão que garantam a representação e os direitos da comunidade muçulmana. Isso levou a uma maior harmonia social e a uma colaboração mais estreita entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Economicamente, os muçulmanos na Geórgia impulsionaram setores como comércio, manufatura e serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Um fato fascinante é a crescente influência da cultura muçulmana na culinária georgiana, com a popularização de pratos tradicionais que refletem essa mistura cultural, como o kebab georgiano e outras iguarias que combinam sabores orientais e ocidentais. Socialmente, a comunidade muçulmana enriqueceu a vida cultural e social da Geórgia por meio de festivais, música e eventos culturais que celebram a diversidade religiosa. Além disso, a educação na comunidade muçulmana tem tido um crescimento significativo, com mais jovens acessando níveis mais altos de educação e participando ativamente da vida país do leste europeu empresarial do país. Esta é a Bulgária, conhecida por seus... No caso, aí não teve o número, né, mas falou da Geórgia. Então a Geórgia meio que o governo meio que fez ali, vamos fazer assim, vocês querem ficar aqui, cada um no seu quadrado, e trabalham, invistam, façam um país progredir, tá tudo certo. Então, Rússia, a Geórgia, né, aqui, e aquele país lá, Cipros, né, aquela ilha, são países que praticamente as pessoas já conseguiram se adaptar bem, né. Agora vamos ver esse próximo. Impressionantes mosteiros e rica herança cultural, tem uma população muçulmana que constitui aproximadamente 13,7% de sua população total, cerca de 1.300.000 pessoas. A comunidade muçulmana na Bulgária é composta principalmente por turcos e ciganos, com presença... Inclusive, se a gente fala de turco e cigano, a gente vê muito cigano em Portugal, né? Então, eu pergunto para os portugueses, mas os ciganos não são portugueses? São, mas eles são descendentes de búlgaros, né? Que são ciganos e árabes, né? E islâmicos. E são assim, ó. Você vê que tudo que tá sentado ali de preto são mulheres, né? As mulheres só ficam com os olhos pra fora. Né? Tirando aquela pessoa que tá ali de vermelho ali atrás, o resto tá tudo coberto. Então, se fosse uma religião dessa chegando no Brasil, seria impossível, porque o brasileiro não ia aceitar as mulheres no Brasil, né? Não ia aceitar se vestir dessa forma, né? E ser submissas dessa forma. Significativa em regiões como Kardzali e Razgrad.
O crescimento da população muçulmana na Bulgária foi influenciado tanto pela imigração quanto pelo aumento das taxas de natalidade na comunidade. Esse crescimento gerou debates sobre integração e preservação da identidade cultural em um país com uma história complexa de relações étnicas e religiosas. No entanto, a comunidade muçulmana conseguiu manter uma coexistência pacífica com a maioria búlgara, promovendo o respeito e a compreensão mútuos. Socialmente, a comunidade muçulmana enriqueceu a vida cultural búlgara por meio de festivais, música e gastronomia. Eventos como o Festival da Cultura Turca em Kardzali e as celebrações do Ramadã em diversas cidades adicionaram uma nova dimensão à já rica oferta cultural da Bulgária. A influência culinária é particularmente notável, com a proliferação de restaurantes que servem pratos tradicionais, como kebab e baklava, que ganharam popularidade entre muçulmanos e não muçulmanos. Economicamente, os muçulmanos na Bulgária estão ativamente envolvidos em setores como agricultura, manufatura e serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Um fato interessante é o aumento da educação e do empreendedorismo na comunidade muçulmana, o que levou a uma maior participação na vida pública e empresarial do país. Muitas empresas de propriedade de muçulmanos cresceram e se expandiram, criando empregos e promovendo inovação em vários setores. Politicamente, a comunidade muçulmana tem buscado maior representatividade no governo e nas instituições públicas, promovendo políticas de inclusão e respeito à diversidade. No caso desse país, da Bulgária, né? Bom, acho que os muçulmanos se adaptaram bem e estão investindo no país, trazendo cultura, culinária, dança, música. E o país aceitou e acho que está tudo certo por lá, né? Mas isso não é todo país que quer que a sua cultura, né? Principalmente países que têm culturas muito milenares, tipo, não vão aceitar que isso aconteça, né? Mas no caso desses países até agora, tirando a França, né? Esses países até agora aceitam a modificação dos costumes, né? E do próprio base do país, né? Então, nesse caso aí, eles, até agora, do Cipros para cá, tirando da Rússia para cá, né? Tirando a França, até agora os países conseguiram se adaptar bem, né? Os islâmicos e turcos, islâmicos, árabes, muçulmanos, que são de outra religião totalmente diferente da nossa, da cabeça, do comportamento, outra, você vê até as burca, não sei o quê, conseguiram se adaptar bem nesses países tirando a França, né? Agora vamos pro próximo vídeo. Religiosa. Isso levou a uma maior harmonia social e a uma colaboração mais estreita entre diferentes grupos étnicos e religiosos na Bulgária. Bom, já chegamos na metade do vídeo. Uma promessa é uma promessa. Qual país nesta lista é predominantemente muçulmano e nem sequer é considerado um país? Isto é sobre Kosovo. Kosovo. Sim, você ouviu direito. Localizado próximo à Albânia, Sérvia e Macedônia. Quer saber mais sobre ele? Este país está no topo da nossa lista, então não deixe de ficar. Vamos continuar. No meio da lista temos Montenegro. Montenegro, famoso por suas paisagens costeiras deslumbrantes e história medieval, tem uma população muçulmana. Então Kosovo é 100%. Então já foi tudo modificado, se era outra coisa antes, então agora é tudo muçulmano, islâmico e tal, entendeu? O tal do Kosovo, mas ele tá falando agora de outro país, vamos ver. Que representa aproximadamente 18,7% do total, cerca de 120 mil pessoas. A comunidade muçulmana em Montenegro é composta principalmente por bósnios, albaneses e turcos, com presença notável em cidades como Podgorica e Ulcinj. O crescimento da população muçulmana em Montenegro foi impulsionado tanto pela imigração quanto pelo crescimento natural da comunidade. Esse crescimento teve diversas consequências sociais e econômicas, promovendo maior diversidade cultural e a criação de novos negócios e empreendimentos que enriquecem a economia local. Socialmente, a comunidade muçulmana contribuiu significativamente para a vida cultural de Montenegro. A construção de novas mesquitas e centros comunitários proporcionou espaços para práticas religiosas e interação social, fortalecendo os laços comunitários e promovendo a coesão social. Além disso, eventos culturais e festivais organizados pela comunidade muçulmana adicionaram uma nova dimensão à vida cultural montenegrina, atraindo visitantes de outras regiões e países. Economicamente, os muçulmanos em Montenegro têm sido atores-chave em setores como construção, comércio e serviços, contribuindo para o crescimento econômico do país. Muitas empresas de propriedade de muçulmanos cresceram e se expandiram, criando empregos e promovendo inovação em vários setores. Além disso, o turismo religioso surgiu como uma importante fonte de renda, com visitantes buscando vivenciar a rica herança cultural e islâmica de Montenegro. Politicamente, a presença muçulmana levou a uma maior representação e participação na vida pública do país. A comunidade muçulmana defende políticas de inclusão e respeito à diversidade religiosa, promovendo a coexistência pacífica e harmoniosa entre diferentes grupos étnicos e religiosos em Montenegro. Um fato marcante é o papel ativo da comunidade muçulmana. Você viu quem tava ali, né? O Marcelo e o Montenegro. Vocês conseguiram ver? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Sei que tem meus colegas aí, pessoas que eu conheço que são portugueses. Vocês conhecem esses dois? Montenegro e o Marcelo. Vamos lá pro vídeo.
entre diferentes grupos étnicos e religiosos em Montenegro. Um fato marcante é o papel ativo da comunidade muçulmana em iniciativas de educação e desenvolvimento social, promovendo programas que buscam melhorar a qualidade de vida e fomentar a coesão social em todo o país. Em quarto lugar, temos a Macedônia do Norte. A Macedônia do Norte... Macedônia do Norte. Sinceramente, achei que só tinha uma Macedônia. Tem Macedônia do Norte? Então, vamos lá para Macedônia do Norte. Não conheço nada desse país, tá? Vamos ver o que ele é. Conhecida por sua rica história e diversidade étnica, abriga uma população muçulmana que representa aproximadamente 39,3% do total, cerca de 800 mil pessoas. A comunidade muçulmana na Macedônia do Norte é composta principalmente por albaneses, turcos e ciganos, com presença significativa em cidades como Skopje e Tetovo. O aumento da população muçulmana na Macedônia do Norte foi impulsionado tanto pela imigração quanto pelo crescimento natural da comunidade. Esse crescimento teve um impacto profundo na sociedade e na política do país, promovendo maior multiculturalismo e diversidade religiosa. A Macedônia do Norte adotou políticas inclusivas que garantem a representação e os direitos da comunidade muçulmana, promovendo a harmonia e a cooperação entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Socialmente, a comunidade muçulmana enriqueceu a vida cultural e social da Macedônia do Norte por meio de festivais, música e gastronomia. Eventos como o Festival Internacional de Música Islâmica em Tetovo e as celebrações do Ramadã adicionaram uma nova dimensão à já rica oferta cultural do país. A influência culinária é particularmente notável, com a proliferação de restaurantes que servem pratos tradicionais, como burek e baklava, que ganharam popularidade entre muçulmanos e não muçulmanos. Economicamente, os muçulmanos na Macedônia do Norte estão ativamente envolvidos em setores como comércio, manufatura e serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Um fato interessante é o aumento da educação e do empreendedorismo na comunidade muçulmana, o que levou a uma maior participação na vida pública e empresarial do país. Muitas empresas de propriedade de muçulmanos cresceram e se expandiram, criando empregos e promovendo inovação em vários setores. Além disso, a comunidade muçulmana promoveu o desenvolvimento de infraestrutura religiosa e cultural, como mesquitas, centros... Assim, teve uma época que eu trabalhei numa rede de hospitais que se chamava... Eu acho que não existe mais, foi comprada por uma outra empresa, se chamava Greenline. E eu falava, nossa, Greenline, né? Fui trabalhar na área farmacêutica para essa empresa. Eu achava pelo nome que era Greenline, eu pensava que era inglês ou americano. Algo assim. No final eles eram turcos. Né? Mas assim, foi uma ótima experiência, era uma boa empresa. Eles pagavam razoavelmente bem, tratavam a gente muito bem, tinha aquela cultura de sempre tratar bem, de receber bem, né? De fazer festas. Nossa, eu acho que a melhor cesta de Natal que eu recebi foi dessa empresa. Era tão grande que eu precisei pedir pro meu pai na época me buscar de carro porque eu não conseguia carregar aquilo, de tanta coisa que tinha, sabe? Então vamos aqui continuar pro vídeo, tá? Eu trabalhei numa empresa Greenline que era turca, eu achava que era até americana na época, né? Porque Greenline, né, parecia inglês ou americano, mas não foi, né, qualquer língua inglesa, mas no final eles eram turcos. E é uma boa empresa, tá? Me pagavam muito bem. Acho que de todas as cestas de Natal que eu recebi, acho que foi a melhor que eu recebi, que eu tive que pedir pro meu pai me buscar. Mas vamos voltar aqui pro vídeo aqui falando desse próximo país. Comunitários e escolas que servem como pilares da vida comunitária. Esses espaços não apenas facilitam a prática religiosa, mas também promovem a interação social e a coesão comunitária, fortalecendo os laços entre diferentes grupos étnicos e religiosos na Macedônia do Norte. Agora, entramos no pódio. Entre os 3 primeiros, temos um país da antiga Iugoslávia. Esta é a Bósnia e Herzegovina. Conhecida por sua complexa estrutura política e história recente, marcada pela guerra da década de 1990, tem uma população muçulmana que constitui aproximadamente 57% de sua população total, cerca de 2.200.000 pessoas. A comunidade muçulmana na Bósnia e Herzegovina, também conhecida como bósnios, desempenha um papel central na identidade nacional do país. O crescimento da população muçulmana na Bósnia e Herzegovina foi afetado pela imigração e pelo crescimento natural da comunidade, especialmente após os conflitos da década de 90, que levaram a um aumento na imigração interna e externa. Esse crescimento teve um impacto significativo na política e na sociedade do país, promovendo maior representação e participação na vida pública. Socialmente, a comunidade muçulmana contribuiu para a diversidade cultural e religiosa da Bósnia e Herzegovina, com a construção de novas mesquitas e centros comunitários que servem como espaços para a prática religiosa e interação social. Além disso, eventos culturais e festivais organizados pela comunidade muçulmana adicionaram uma nova dimensão à já rica oferta cultural do país, atraindo visitantes de outras regiões e países. Economicamente, os muçulmanos na Bósnia e Herzegovina estão ativamente envolvidos em setores como comércio, manufatura e serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Um fato... Eu sempre quando eu lembro de Bósnia, eu lembro da Guerra da Bósnia, né? Então... Bom, aparentemente parece que é outro país que se adaptou bem à cultura, a outra cultura, marcante, né? É a crescente influência da cultura muçulmana na gastronomia e nas tradições locais, enriquecendo a identidade cultural da Bósnia e Herzegovina. Pratos tradicionais como cevap e baklava ganharam popularidade entre muçulmanos e não muçulmanos, refletindo uma fusão de sabores orientais e ocidentais. Politicamente, a comunidade muçulmana tem buscado maior representatividade no governo e nas instituições públicas, promovendo políticas de inclusão e respeito à diversidade religiosa.
Isso levou a uma maior harmonia social e a uma colaboração mais estreita entre diferentes grupos étnicos e religiosos na Bósnia e Herzegovina. Além disso, a E comunidade na verdade, sim, né? Eles estão entrando, como eu falei no início, eles entram dentro da política, eles entram dentro do governo, eles entram dentro dos espaços, eles tomam o ambiente todo, aquela região, religião, costumes que existiam no passado não existem mais e foram tomadas por outra religião e outra cultura de outro país, tá? Então ali tá falando, esse vídeo tá falando meio que bonito, mas no cru mesmo, no dia a dia, quem é nativo do país não vai gostar disso, sabe? Tipo, por um lado, se for cultura gastronômica, cultural, música, ok. Agora, dominar o espaço e você, que era o nativo, virar o imigrante, claro que ninguém vai querer. Por exemplo, se eu chegar um monte de gente no Brasil e a gente começar a ser dominado lá, não tem mais nossas músicas, nossa alegria, nossas comidas, nossas coisas, a gente começar a vir coisas de outro país, é lógico que a gente vai ficar irritado, né? Então, assim, meio que esse vídeo, acho que só por falar isso até agora, só vídeo ruim mesmo aí, que eles mostrou uma coisa meio um pouco ruim, só a França. Agora os outros parece que sempre foi por bem, né? Alguns países pode ser, mas outros países eu não acredito que sejam tão, no dia a dia cultural do país, seja tão bem assim, né? A comunidade muçulmana tem promovido iniciativas de educação e desenvolvimento social, promovendo programas que buscam melhorar a qualidade de vida e fomentar a coesão social. E outra coisa, se você é cristão, se você é católico, evangélico, espírita, budista, candomblé, qualquer religião que não seja essa, você vai passar por problemas em todos os sentidos, cultural, político, social. Então você pode ser perseguido, né? Porque eles têm outras religiões, não é a mesma que a nossa, tá? Então não é bem assim, né? É só pacificação, tranquilidade, não. Eles entram no país, eles dominam o país e você vira um imigrante, você é um nativo imigrante. Por isso que os europeus estão fechando as portas, você tá entendendo? Porque é do tempo, é nas décadas, demora muito tempo pra você. Isso eu chamo de implosão, né? Como eu mostrei, eu fiz o vídeo anterior falando que também países mandam drogas para o país ficar descontrolado e as pessoas enfraquecidas, eles também entram como imigração massiva, invadem o país, passam décadas, tomam o poder político e mudam totalmente a cultura do país. Então isso daí é uma coisa que sempre tem que ficar atento, né? Que senão, por isso que a Inglaterra tá como tá, a França como tá, porque o povo lá não quer que mude a cultura deles, não querem perder a cultura francesa, a história deles. Os portugueses não querem perder a história deles, os espanhóis, todos os italianos, todos os países europeus não querem perder a história deles. Porque a partir do momento que esses grupos entram, eles vão apagar, passar borracha na sua história e voltar ao zero, entendeu? Vamos lá. Em todo o país. O investimento em educação e empreendedorismo levou ao aumento da participação de jovens muçulmanos na vida pública e empresarial, contribuindo para o progresso e desenvolvimento da Bósnia e Herzegovina. Entre os dois primeiros, a medalha de prata vai para a Albânia, famosa por suas paisagens Albânia eu já ouvi falar, mas vamos ver, né? A gente não sabe qual que é a matriz da Albânia, né, assim. Mas vamos ver se ele vai explicar aí, pelo menos nesse vídeo. montanhosas e rica herança cultural, tem uma população muçulmana que representa aproximadamente 83% do total, cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas. A comunidade muçulmana na Albânia é composta principalmente por albaneses sunitas e Bektashi, com uma presença histórica que remonta a séculos de influência otomana na região. O crescimento da população muçulmana na Albânia foi influenciado por vários fatores, incluindo a imigração e o crescimento natural da comunidade. Durante o regime comunista de Enver Hoxha, o islamismo foi severamente reprimido, mas desde a queda do comunismo na década de 1990, a prática religiosa ressurgiu e a comunidade muçulmana passou por um renascimento. Socialmente, a comunidade muçulmana desempenhou um papel crucial na reconstrução da identidade cultural e religiosa da Albânia. A construção de novas mesquitas e centros culturais facilitou a prática religiosa e promoveu a coesão da comunidade. Além disso, eventos culturais e festivais organizados pela comunidade muçulmana enriqueceram a vida cultural do país, promovendo uma atmosfera de respeito e compreensão mútua. Economicamente, os muçulmanos na Albânia contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico do país por meio de seu envolvimento em setores como comércio, manufatura e serviços. Um fato interessante é o aumento do investimento estrangeiro na Albânia, impulsionado em parte por empreendedores muçulmanos que estabeleceram negócios de sucesso em vários setores, criando empregos e promovendo a inovação. Politicamente, a comunidade muçulmana tem buscado maior representatividade no governo e nas instituições públicas, promovendo políticas de inclusão e respeito. Se não me engano, essa bandeira é do Irã, né? E o Irã teve suas bombas nucleares destruídas pelos Estados Unidos, né? No programa, todos esses países assim estão contra Israel, tá? Então, se você é cristão, você é católico, evangélico e tudo, isso aí eles querem te eliminar, tá? Então, tipo, entenda. A diversidade religiosa. Isso levou a uma maior harmonia social e a uma colaboração mais estreita entre diferentes grupos étnicos e religiosos na Albânia. Além disso, a comunidade muçulmana tem promovido iniciativas de educação e desenvolvimento social, promovendo programas que buscam melhorar a qualidade de vida e fomentar a coesão social em todo o país.
O investimento em educação e empreendedorismo levou a uma maior participação de jovens muçulmanos na vida pública e empresarial, contribuindo para o progresso e desenvolvimento da Albânia. Um fato marcante é o papel ativo da comunidade muçulmana em iniciativas de responsabilidade social e desenvolvimento comunitário, promovendo programas que buscam melhorar a qualidade de vida e fomentar a coesão social em todo o país. Este compromisso com o progresso e a integração posicionou a Albânia como um exemplo de coexistência pacífica e desenvolvimento inclusivo na Europa. Qual país você acha que está no topo? Já revelamos isso antes. Kosovo. Por fim, chegamos ao número 1 da nossa lista. Kosovo, um país jovem e em constante desenvolvimento que lidera com impressionantes 93,8% de sua população se identificando como muçulmana, o que equivale a aproximadamente 1,8 milhões de pessoas. Este número coloca o Kosovo... Aí você pensa os 7% o que é? Pode ser cristão, de outras matrizes religiosas que são perseguidos e são expulsos, são, né, mortos e outras coisas a mais. 93%. Se você chegar lá com uma Bíblia, se você chegar nesse país com uma Bíblia, se você chegar nesse país com qualquer coisa que não seja deles, você vai ser perseguido. Ponto final, tá? Então, esse é Kosovo, né? Vamos só ver o resto desse vídeo. Kosovo como o país europeu com a maior proporção de muçulmanos, consolidando sua identidade cultural e religiosa no coração dos Balcãs. A presença muçulmana no Kosovo tem sido uma constante ao longo de sua história, influenciada por séculos de domínio otomano que deixaram uma marca profunda na arquitetura, cultura e tradições locais. Nos últimos anos, a imigração desempenhou um papel crucial no crescimento da população muçulmana, com fluxos migratórios de países do Oriente Médio e da Ásia, enriquecendo ainda mais a diversidade cultural do país. Politicamente, Kosovo adotou políticas inclusivas que buscam integrar diversas comunidades religiosas, promovendo harmonia e cooperação entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Essa harmonia é ser 93% num país e 7% das outras religiões, para as religiões vai ter harmonia de ficar quieto, né? De ficar em silêncio, né? Por isso que eu falo, no Brasil a gente é a maioria cristão, tá? 70%. A gente vê muito poucos, eles existem no Brasil, tá? Eles eu já vi, andando com esses lenços, eu já vi, só com burca que não. Acho que eu vi uma vez na vida, na Avenida Paulista, uma vez na vida uma mulher de burca, mas todo mundo ficou olhando assim, ó, porque não faz parte da nossa cultura, todo mundo fica olhando assim. E o Brasil faz 40 graus, né? Tipo, São Paulo, por exemplo, a minha cidade vai do 13 ao 40, vai do 13, do 5 aos 45, entendeu? Então, tipo, São Paulo tem as 4 estações num dia só, vai de 45 graus a 5 graus de frio, e você tem que andar com uma mochila como se você fosse pra guerra, entendeu? Então, tipo, uma pessoa que usa uma roupa toda coberta, ou ela vai ficar encharcada, vai morrer de calor, entendeu? Então, tipo, já o clima já não ajuda muito. Então, aí a gente também que já é de outras matrizes, mas eles existem em pequenas células lá, em grupos, e o que me preocupa muitas vezes é que o que eles estão fazendo em silêncio, né? Porque você vê que eles sempre, em todos esses vídeos, com exceção da França, que acho que foi o único país ali que mostrou que parece que não tá se adaptando muito bem, porque vocês nunca gostaram disso, sabe? Eles são também de outras religiões não muçulmanas, mas lá já tá praticamente dominado ali. Tem até um vídeo que fala que tem zonas lá que você não pode nem entrar. Se você entrar, é por conta e risco, tá? Então, eles até falam, não entra aqui, vai embora, que senão, e tem homens que perseguem crianças, e mulheres, e é um terror, entendeu? Tipo, não go more, alguma coisa assim, não pode entrar, alguma coisa assim. E eu não lembro agora, assim, o nome específico da zona que você não pode entrar lá, mas é mais ou menos isso. Então, esse país, por exemplo, já é islâmico, muçulmano, assim, não tem nem o que falar. Religiosos. Isso levou a uma maior estabilidade e coesão social, posicionando o Kosovo como um exemplo de coexistência pacífica e desenvolvimento inclusivo na Europa. Socialmente, a comunidade... Pacífica, praticamente, eles foram dominados, né? O país agora não é muçulmano islâmico. Não tem, se um cristão aí aparecer e dizer que é cristão, o que você acha que vai acontecer? Entendeu? A comunidade muçulmana promoveu o desenvolvimento de novas infraestruturas religiosas e culturais, como mesquitas, centros comunitários e escolas, que servem como pilares da vida comunitária. Esses espaços não apenas facilitam a prática religiosa, mas também promovem a interação social e a coesão comunitária, fortalecendo os laços entre diferentes grupos étnicos e religiosos no Kosovo. Economicamente, os muçulmanos no Kosovo têm sido atores-chave em setores como construção, comércio e serviços, contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país. Além disso, a crescente juventude muçulmana está fomentando uma nova geração de empreendedores e inovadores, que estão transformando o cenário empresarial do Kosovo. Muitas startups e pequenas empresas de propriedade de muçulmanos surgiram, impulsionando a economia local e criando empregos para a população. Um fato surpreendente é o papel ativo da comunidade muçulmana em iniciativas de educação e desenvolvimento social, promovendo programas que buscam melhorar a qualidade de vida e fomentar a coesão social. Essas iniciativas vão desde bolsas educacionais para jovens até projetos comunitários que buscam integrar imigrantes e fortalecer laços sociais entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Além disso, Kosovo tem visto um aumento no turismo religioso, atraindo visitantes do mundo todo, interessados em conhecer a rica herança cultural e islâmica do país.
Locais históricos como a Mesquita Imperial em Pristina e a Mesquita Sharjah em Prizren são exemplos de arquitetura islâmica que atraem turistas e acadêmicos, promovendo a compreensão e a apreciação da cultura muçulmana na Europa. E assim, chegamos ao fim da nossa emocionante viagem pelo... Então é isso, gente. Vocês viram aí, então assim, eu acho que esse vídeo romantizou muito, tá? Eu acho que na vida real não é bem assim, eu chego lá, empreendo, fica tudo bem, somos pacíficos, porque na verdade eles dominam áreas, eles colocam a sua religião lá e qualquer outra que se entrar lá vai ser repelida, tá? Eu vi isso com os olhos em Lisboa, um pouquinho na Espanha, então assim, e é silenciosa, tá? E quando você vê, eles já estão dentro do governo, eles já estão dentro das políticas, eles já estão dentro de zonas inteiras, de bairros inteiros, de freguesias inteiras, de cidades inteiras, e a sua cultura, que você, por exemplo, eu gosto de tomar café e comer pão com manteiga, não posso mais, agora eu tenho que comer kebab no café da manhã, entendeu? Tipo, então vocês já mudaram a tua cultura, no piscar de olhos, as pessoas acham que você vê aquele país, por exemplo, demorou 70 anos para eles mudarem a cultura, então já estão dentro da política. Então isso acontece com a Inglaterra, com a França, com outros países que não aceitam, tá? Os conservadores, os mais religiosos, os cristãos, acabam entrando em conflito com essas religiões e essas culturas imigrantes que são mais agressivos na questão de estar no país alheio, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, curta para novos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.